3, 2, 1 e claquece. Agora sim, lindos. Muito bom dia para vocês. Coloca presente aí para a gente começar, tá bom? A nossa aula. Falei muito para vocês e com muita calma. Não é uma questão de qualidade, é uma questão de versatilidade. Trocar entre... Deixa o Otávio aí, né, Otávio? Enfim, Foi mal, Simon. Não percebi que estava ligado, não. tá de boa. Falando para vocês do que é o campo elétrico, né? Esse ente capaz de gerar a força elétrica. Então, toda carga elétrica possui campo elétrico. E foi isso que a gente aprendeu na semana passada, na nossa aula à tarde. Porém, eu disse para você no finalzinho da aula, nós só temos um pipinex. Qual é o pipinex? É que o campo elétrico, ele é um vetor. E como eu tenho cargas positivas e negativas, eu preciso separar esse vetor. E é isso que a gente vai fazer agora, a partir de agora. É uma parte que para algumas cabecinhas fica um pouco mais complicada. Por quê? Porque é o vetor, né? E quando se fala de vetor, meu Deus do céu, então vamos com calma perceber, né, a origem desse vetor e as configurações desse vetor chamado vetor campo elétrico. Para você que estava copiando aí, para quem está chegando agora, não esquece de colocar o presente não, tá? Lá no SAS, abre lá e escreve presente. E para quem estava copiando, na nossa última aula, eu escrevi o capítulo bonitinho, aí número 1, campo, né? Eu acho que agora é o tópico 2, não é? Dentro do nosso capítulo 2. Confere lá. Então, vou colocar aqui o tópico 2, continuando o capítulo 2, tá bom? E nesse tópico agora, a gente vai falar do vetor campo elétrico. E esses 3 capítulos vão se unir, se amarrar muito no último, no terceiro. Entenda que tudo que nós estamos estudando aqui é para entender o capítulo 4. Olha que doideira! Tudo que a gente está estudando aqui é para promover o movimento de cargas elétricas, ou seja, a corrente elétrica. Por isso que agora não importa o movimento das cargas, por isso que agora é chamado de eletroestática, né? Porque nós estamos trabalhando com as cargas em repouso, mas tudo isso é para entender, amado, de onde vem o movimento de cargas que nós chamamos de corrente elétrica. Provém de 3 coisas, de 3 conceitos. Que conceitos são esses? Força elétrica, campo elétrico e DDP, diferença de potencial, que é o capítulo 3. Por isso, 3 capítulos importantes de introdução. Né? Por isso que são conhecidos como os 3 capítulos mais difíceis da apostila, são esses aqui. Amados, o vetor campo elétrico, como todo e qualquer vetor, tem módulo, direção e sentido, ok? E dessa forma ficou convencionado. O que é convenção? Unido, né? Zero, um, par ou ímpar. Foi escolhido. Escolhido que o campo elétrico de uma carga positiva e o campo elétrico de uma carga negativa seriam convergentes e divergentes. Ok? O que é um campo divergente? O que é um campo convergente? Faltou só um insurgente, né? Para virar filme. Tá aí, ó. De uma carga positiva, as linhas de campo saem dela. Isso que você está desenhando são vetores, Simon? Não, não são vetores. São linhas de campo elétrico. Tá aí, ó. Linhas. Apesar de que eu estou desenhando elas aí em linha reta, né? Mas são linhas. E essas linhas ficaram percebidas quando essas 2 cargas ou 2 esferas eletrizadas, positivamente e negativamente, foram colocadas numa solução iônica,
né, com íons pintados específicos, e a movimentação desses íons formou o que nós chamamos de dipolo elétrico, e a interação dessas duas cargas apareceu assim, ó. Não sei se você já viu esse desenho lá na química, mas apareceu nesse formato aqui. Olha que bonitinho. O que é isso, Simon? Linhas de campo interagindo, ok? Mas por que essas linhas vão interagir, Simon? Por um motivo muito nobre. As linhas de campo elétrico saem de uma carga e entram na outra carga. Então, se eu tenho cargas opostas, vai rolar uma interação. Saindo de mais, agora você sabe, né, que as linhas têm esse sentido, e dirigindo-se para menos. E num formato muito especial aqui, né? Não sei se você consegue enxergar através do meu desenho, que essas linhas próximas das cargas, elas são mais densas. O que é isso? Ah, tem uma densidade superficial maior. O que é isso? Estão mais próximas. Não sei se você consegue perceber, mas perto das cargas eu tenho, olha a quantidade de linhas próximas umas das outras. Perto das cargas, olha a quantidade de linhas próximas umas das outras. O que isso mostra? Ah, mostra um campo elétrico forte. Mas à medida que eu me afasto das cargas, as linhas de campo também vão se afastando. Olha só, olha como elas se abrem. E por que elas vão se afastando? Porque o campo elétrico vai ficando mais fraco, menos intenso. Se eu colocasse para você aqui região 1, região 2 e região 3, eu posso dizer com certeza que o campo em 1 é maior do que em 2, que é maior do que em 3. Isso dá para perceber pela densidade das linhas de campo elétrico, também conhecidas como linhas de força, ok? É o que vai acontecer aí na linguagem do vestibular END PISME 3 para vocês. Perfeito? Então, o que nós temos por convenção? O campo elétrico de uma carga positiva é chamado de campo divergente, porque sai dela. E o campo de uma carga negativa é chamado de campo convergente. Ô Simon, tudo bem, acho lindo, legal, mas a gente quer falar de vetor. Você só desenhou aqui linhas, até porque eu não sei se você percebeu, algumas delas são até tortas. E isso aqui que eu fiz aqui não são vetores, são linhas. Aonde está o vetor campo elétrico, Simon? Por definição, o vetor campo elétrico, vamos desenhar ele aqui, ó, E vetor. Olha que maravilhoso. E de campo elétrico e setinha na cabeça para demonstrar que é um vetor. O vetor campo elétrico é... Ficou esse E aí, né? Vai ficar ruim. Vamos escrever aqui embaixo, aqui, ó. O vetor campo elétrico é tangente às linhas de força ou de campo elétrico. Simon, o vetor campo elétrico, então, por definição, é tangente às linhas? Sim, senhor. Explica-me. Te explico, ok? Neste ponto, por exemplo, ou neste ponto, por exemplo, ou neste ponto, por exemplo, o vetor é tangente à linha naquele ponto. Então, vamos desenhar, ó. Tangente. Ali. Tangente. Aqui.
tangente. Simon, mas o vetor que sai de mais não tem que apontar para menos? Claro que não, né? Isso depende da posição que ele está. Nesse ponto ele está apontando para fora. Mas se você seguir essa linha, porque essa linha aqui, ó, ela vai se unir, vai passar cá por baixo do desenho e vai se unir à negativa. O vetor ele vai mudando de posição ao longo da linha. Repare, daqui de mais ele sai e ó, tangente, 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 até aqui. Nesse ponto aqui, ó, aonde ele vai apontar para a negativa. E em cada uma das linhas, o vetor campo elétrico, que você já sabe calcular, né? Na semana passada a gente mostrou para você como calcular o campo em qualquer ponto, né? Qual é o campo dessa carga positiva nesse ponto aqui? O campo gerado pela carga positiva nesse ponto é KQ sobre D ao quadrado. Então, a parte matemática dele, chamada de escalar, você já sabe. A ideia agora é onde está o vetor, já que ele tem módulo, que é o tamanho, você já sabe calcular, direção e sentido. Faltava para você identificar apenas a direção e o sentido do vetor campo elétrico. E agora você sabe, ok? De uma carga positiva, o campo sai naquele ponto, ok? De uma carga negativa, o campo entra naquele ponto. Agora, em um dipolo, aonde eu tenho as linhas interagindo, nós teremos aqui claramente um vetor campo elétrico tangente às linhas de campo. Essa é uma interação em um dipolo de cargas opostas. É muito interessante você notar que se eu colocar aqui positivo e positivo, essas linhas não vão interagir, não vai sair de uma e entrar na outra. Eu vou ter aquelas linhas que se repelem, né? Aquelas linhas que não querem encontrar uma com a outra, que não querem interagir em momento algum, já que positivo e positivo, repulsão, negativo e negativo, repulsão. Então seriam aquelas linhas que iam subir e descer aqui sem se encontrar, ok? Na sua apostila, nós vamos ter duas regras básicas sobre as linhas de campo. 3 regras básicas, ok? 3 regras básicas. Primeira regra básica, as linhas de campo mostram a força do campo elétrico, ok? Ou seja, aonde elas estão mais próximas, o campo é forte. Aonde eu vou ter isso? Perto da carga e entre as cargas, está aqui, campo forte. Perfeito? À medida que as linhas se afastam, campo fraco. Então, essa é uma determinação bem óbvia aqui. Segunda regra básica, linhas de campo não se cruzam. Perfeito? Então, perceba, essa é uma linha que vai direto de mais até menos, outra linha, não vou ter linhas se cruzando em momento algum. E terceira regra básica, o vetor campo elétrico é tangente às linhas de campo. Então, 3 regras básicas. Quanto mais juntinhas elas estão, mais forte é o campo. Segunda, linhas não se cruzam. E terceiro, o vetor campo elétrico é tangente às linhas de campo. Ficou claro essa brincadeira? Por hora? Acho que sim, Enquanto Samu, sim. dá pra levar. Dá para levar? Nós vamos fazer um exemplo agora para a gente ver, né, o que dá para levar. Isso aqui numa interação de 2 cargas, mas nós vamos voltar a trabalhar com uma só agora e daqui a pouco com 2, 3, 4, 5. Então vamos começar primeiro com uma. Aqui eu precisava colocar para você esse exemplo, esse modelo e dizer para você que este campo não é constante, pelo amor de Deus, está aqui no cantinho, né? Delimitei para você região 1, 2 e 3, justamente para mostrar para você que esses campos são de tamanhos diferentes e, portanto, campos diferentes são chamados de campo elétrico não uniforme. Não uniforme porque não é constante em todos os pontos, perfeito? Mas
a física consegue um campo elétrico uniforme. Esse daqui é a maioria dos campos que eu tenho na natureza, né? Por exemplo, quando uma abelha poliniza, né, por exemplo, o pólen, né, de ficar esfregando, atritando ali, ela dá carga elétrica para ele, né, e ele se torna uma carguinha. Uma carga no espaço ou uma interação de cargas no espaço geralmente vai gerar, vai criar isso aqui, campos não uniformes, ok? Peguei esse pincel, esfreguei no cabelo, eletrizei a ponta dele. Ele vai gerar um campo não uniforme, né? Linhas que se espalham por aí, campo não constante. Legal. Aonde eu tenho campo uniforme? Geralmente a gente consegue fazer ele em laboratório, ok? Ou até mesmo na sua casa, mas num experimento chamado de capacitor. Aonde eu vou ter, Simon, um campo elétrico constante, uniforme. Se eu tiver, por exemplo, duas placas planas, iguais e eletrizadas com a mesma carga e de sinais opostos. Me mostra? Te mostro, ok? Te mostro agora. Pode apagar isso aqui? Já deu aquela printada? Eu tirei print, Simon. Qualquer coisa alguém pedir, eu mando. Demorou. Demorou, meu irmão. Eu tirei print. Aonde eu tenho isso? Ah, você pega uma bateria de carro? Ah, eu não tenho, Simon. Então pega uma pilha, né? Ou pega um conjunto de pilhas, uma associação de pilhas, não tem problema não, desde que você tenha ali, ó, olha que lindo, duas placas. Perfeito? Vamos fazer em 3D? Vamos. Ah, Simon, que babado. Pronto, mais ou menos, ok? Duas plaquinhas e eu vou ligar elas numa diferença de potencial. Ah, Simon, eu estou começando a pegar esse nome, hein? Legal, numa bateria, numa pilha, né? Que tem dois potenciais, o positivo e o negativo. No exato momento em que eu ligar com um cabo, o positivo numa placa, com outro cabo, o negativo na outra, eu vou eletrizar as placas. E você aprendeu que se essas placas forem iguais, elas vão armazenar uma quantidade de cargas iguais, né? Se for uma plaquinha, uma placona, já não vai dar jeito. Agora, se são placas iguais, eu vou ter positivo aqui para uma, só para marcar a mesma quantidade, e negativo aqui para outra. E por isso essa placa vai ficar eletrizada com mais que, e a outra, menos que. O que vai acontecer entre elas? Essas linhas bonitas aqui, ó. Olha que maravilhoso, Simon. Nossa Senhora. Olha lá, do lado de fora como é que o trem já vai ficando feio, mas do lado de dentro, olha que maravilha. Entre as placas, nós vamos ter um campo que é paralelo. E linhas paralelas significam o que para gente? Igualmente espaçadas. E aí, com certeza, se eu marcar aqui região 1, região 2 e região 3, e olha que louco, até mesmo perto das placas, não importa aonde, se as linhas são paralelas, igualmente separadas, espalhadas, né? Sim, senhora, Ana Clara, sim, senhora, nós temos campo 1 igual ao campo 2, igual ao campo 3, isso é um campo elétrico uniforme. Ah, show de bola! Isso é um campo uniforme. Olha que maravilhoso. E igual em todos os pontos. Esse campo vai ser fantástico para o que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai fazer muita matemática dentro dele. Por quê? Porque se o campo é constante, a força que ele aplica numa carga aqui dentro é constante.
E aí a gente pode trabalhar com força constante bastante dentro da cinemática, né? Dentro dos movimentos que a gente aprendeu lá no primeiro ano do ensino médio. Então, daqui a pouco tem muita coisa de primeiro ano para a gente na nossa segunda aula, ok? Daqui a pouquinho. Então, moçada, esse é um campo uniforme, Simon. Então, é aqui que eu vou conseguir esse campo? Sim. Você vai conseguir ele em placas idênticas eletrizadas. Muito legal, muito legal. Inclusive, esse campo pode aparecer para você lá no seu vestibular apenas como linhas, né? Apenas como linhas. Ele pode simplesmente dizer para você, em uma região do espaço, né? Muito comum, em uma dada região do espaço, existe um campo elétrico. Aí ele vai colocar assim. Pronto. Em uma dada região do espaço, existe um campo elétrico. Aí, ó, que bonitinho. Ok? E uma carga vai ser colocada ali dentro. Geralmente, com um símbolozinho, né? De E aqui do lado, para você identificar que esse é um campo elétrico. Imediatamente, para saber uma carga colocada aqui dentro, para onde ela vai, para onde vai ser a tendência de movimento, para onde ela vai ser forçada a ir, né? Eu preciso identificar quais são os polos do meu campo elétrico. E você já acabou de aprender que, por definição e convenção, um campo elétrico sai de mais e entra em menos. Então, imediatamente, você vai pegar na sua questão de vestibular que apresentou apenas isso aqui para você, ou até mesmo está escrito no enunciado. Numa região do espaço existe um campo elétrico vertical e apontado para baixo. Está ali, vertical e apontado para baixo. Você vai rapidinho, não mata, né? Faz o desenho, se não tiver o desenho, e bote aqui, ó. Um campo sempre vai de mais para menos. Pronto. Porque aí você sabe que se for jogar aqui uma carga positiva dentro desse campo, ela vai ser forçada a ir para baixo, para buscar o menos. Se eu jogar aqui uma carga negativa, ela vai ser forçada a ir para cima, buscando o mais. Então, para onde essas cargas serão forçadas a ir, depende dos polos que geram esse campo elétrico. Perfeito? Então, se esse campo está indo para algum lugar, ele saiu de algum lugar. Por favor, sai de mais e entra em menos sempre. Show de bola? Essa é a definição do nosso campo elétrico para a gente começar a pensar num conceito aí de força elétrica ali dentro daqui a pouco. Show? Ficou claro para você? Tranquila essa ideia? Sim, Simon. Sim? Eu só tô com medo da parte matemática. Vai vir agora. Só tô com medo disso. Pergunta que não quer calar. Pode apelar? Pode nada. Pode não. Vamos apelar então? Já pode apagar, moçada, esse incrível desenho das linhas de força aí? Tem muita coisa que pode ser cobrada dentro do nosso campo elétrico, tá? E eu vou falar de todas para você. Tem essa primeira parte, que é a parte escalar, para calcular o campo, tem essa parte vetorial, tem essa parte do campo uniforme, a gente vai ver ainda hoje, né? E tem a parte teórica no final, muito legal também, chamamos de tempestades. Então, tem muita coisa interessante para a gente trabalhar aqui, ok? Saí bem, Mari?
Beleza, tá, já tirei. Fiquei bonito. Mari, você anotou o que eu vou querer no meu aniversário? Passou para geral aí? Ah, não, anotei sim, Simon, mas tipo assim, eu fiquei pensando se era só isso, sabe? Tá bem. Não, aí eu deixo espaço para surpresas. Passa para a comissão aí. Beleza. Passa para a comissão de formatura aí. O que eu quero no meu aniversário, viu? Tá chegando, hein? Novembro tá aí. Piscou, chegou. Entendeu? Piscou, chegou. Ó, asterisco. Campo de uma carga. Vamos lá. Muita atenção, ok? Estamos trabalhando aqui com o conceito vetorial. E esse conceito dá um bisibil na cabecinha das crianças. Ó, nós vamos direto, tá? Nós vamos direto. Na hora que acabar a aula ou cair, a gente troca de link, tá bom? Não se esqueça disso. Quem chegou depois, coloque presente na chamada e quando eu virar a aula e colocar o para gravar de novo, escreva presente também aí no chat de vocês, ok? Então, caiu a aula. Ah, não copiei. Não precisa se preocupar. Eu vou voltar com a aula, né, no link 2 e não vou apagar o quadro. Vai ficar ali se por acaso, né, você perdeu alguma coisa. Campo de uma carga. Presta muita atenção nesse exemplo, ok? Eu disse para você que toda carga elétrica possui campo. Toda carga elétrica possui campo. Então, veja, é possível ter campo sem carga? Não, né? Para que se tenha campo elétrico, eu preciso ter, no mínimo, uma carga. Então, olha que demais. Imagina que nós temos aqui a nossa carga fixa, né? Que a gente está chamando de Qzão, e em torno desse espaço temos um campo elétrico. Aí o bonito vem aqui e fala para você, qual é o campo elétrico gerado por essa carga nesse ponto? Esse é o ponto P, ok? Que o exercício vai falar para você um ponto qualquer. Não gosto de P, S. Não gosto de S, T. Não gosto de T. Aí, pelo amor de Deus também, né? Eu não gosto de nada. Né? Então, tá aí a nossa carga fixa, positiva, Qzão, e aqui uma distância qualquer, perfeito? Como? O que eu posso afirmar sobre o campo elétrico naquele ponto? Lindo, naquele ponto tem um vetor. E como é o vetor? Na mesma linha que une a carga e o ponto, o vetor é uma reta. Legal. Aí eu te pergunto, para essa carga positiva, o vetor ele sai desse ponto ou entra nesse ponto? Ele sai da carga ou entra na carga? Ou seja, aponta para fora da carga ou para a carga elétrica? E aí? O vetor gerado por ela, o vetor campo elétrico. Eu que te pergunto, Mari. A Mari respondeu, sai? Sai, eu acho que sai. Sai, porque sai de mais e entra em menos. Então, preste atenção. O que nós temos aqui, eu não desenhei, fica no imaginário, ok? Na tela mental. Né? O que nós temos aqui? Linhas. Linhas de campo elétrico saindo dessa carga. Mas numa dessas linhas, que está apontando aqui para o infinito, eu tenho tangente a ela um vetor saindo. Quem que é esse vetor? É o vetor campo elétrico. Se pedisse para você calcular, você sabe muito bem, o campo elétrico ali é K, uma coisa que eu não falei para você na semana passada, módulo de quê? Eu escrevi, mas eu não cheguei a comentar. Por que módulo? Porque campo é um vetor. Não existe vetor negativo, pelo amor de Deus. Por isso que força e campo apresentam-se em módulo, dividido pela distância ao quadrado. Está aqui a distância. Legal, Simon. Então, se me der a carga e me der a distância
e me der o lugar que a gente está, o meio, eu consigo calcular o campo elétrico. Perfeito. Então, qual é o campo ali naquele ponto? KQ sobre D quadrado. E como é esse campo? Ele é horizontal apontado para a direita. Porque nessa linha horizontal e saindo da carga positiva, este é o nosso vetor campo elétrico. Nossa, simples, né? Simples. Sabe aonde buga a cabeça das crianças? É quando a gente vai naquele ponto, em cima daquele ponto, e desenha e coloca uma carga elétrica secundária, uma outra carga. A gente vem aqui e coloca uma carga negativa, pode ser? Tá aí. Eu vou chamar ela de Qzinho. Uma carga pontiforme qualquer e negativa, né? E aí a molecada vira e se confunde toda. Olha que bobiça. E se confunde toda perguntando assim: ô Simon, agora o campo vai mudar, não vai? Não vai. Por que que não? Porque aquele vetor vermelho que eu desenhei é o campo de quem? Fala para mim aí. De quem que é aquele campo vermelho que eu acabei de desenhar ali? É dessa daqui? De quem que é aquele campo ali? Fala. É do próton. É da Qzão. Vamos falar próton não, porque eu não sei se é um próton, ok? Isso aqui é uma esfera eletrizada, é de Qzão. Então, aquele campo vermelho é de Qzão. É o campo que Qzão gera ali naquele ponto. E o campo de Qzão depende de Qzinho? O campo de Qzão é de Qzão. Acabou, né? Porque, segundo a fórmula, é K Qzão sobre D quadrado. Só depende dele. Ô, Simon, mas ali também tem o campo de Qzinho, né? Tem, meu amado, claro que tem, porque Qzinho é uma carga e também gera campo. Porém, eu não estou te perguntando qual é o campo resultante. Eu poderia muito bem perguntar, falar para você que nesse ponto aqui, Qzinho também gera um campo. E aí eu tenho o campo de Qzão e o campo de Qzinho. Aí nós teríamos uma resultante vetorial. Mas isso é uma pergunta que é feita de outra forma e daqui a pouco. Então, por hora, eu quero que você entenda que neste ponto aqui, que eu vou chamar de ponto P, acho que o ponto P não está querendo aparecer, porque o meu azul não está bonito, vão de verde. Ali, nesse ponto chamado de ponto P, colocar essa carguinha aqui não muda nada. Apenas uma coisa. Que coisa, Simon? É que agora essa carguinha pontiforme está dentro de uma região que tem campo. E quem entra numa região de campo sofre as ações desse campo. Quais ações são? 1, armazena energia. 2, sofre um pedala Robinho. Ação de uma força. E a força que a Qzão faz nela é de atração ou repulsão? Repulsão? Positiva faz na negativa. Atração ou repulsão? Atração. Atração, perfeito. Então, o que que a mais faz na menos? Uma força elétrica. E olha que demais. Simon, o que que essa força tem a ver com esse campo? A força só existe porque tem campo. Senão não existiria, ok? Simon, qual que é a resultante, então, desses dois vetores? Você tá louco? Não tem como tirar resultante ali, não? E por que que não, Simon? Porque campo e força são duas grandezas diferentes. Diferentes. É igual lá na cinemática do Tarsis, né? Tem um carrinho se movimentando para frente e mete o pé no freio, acelerando para trás, desacelerando.
Tá aí. Qual é a resultante vetorial? Você tá louco? Como é que eu faço resultante entre velocidade e aceleração? Existe resultante entre velocidade e velocidade, força e força, aceleração e aceleração, campo e campo. Agora, campo e força não tem como ter resultante, porque são grandezas diferentes. Fique claro isso. E muitos alunos confundem essa parte desse assunto, ok? Vamos para o link 2 para a gente terminar o nosso assunto. Link 2.